Nos últimos dias, nós recebemos uma enxurrada de perguntas, né, se existe a possibilidade do Itaú pagar dividendos extraordinários e, consequentemente, isso acabar também pegando de tabela Itaúsa, já que os principais resultados de Itaúsa vêm justamente aí do Banco Itaú, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Oi, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios aqui da Capitalizo, né, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como eu falei, vamos comentar sobre essa questão de dividendos, né, de Itaú. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Como eu gosto de fazer sempre, né, pessoal, é importante que a gente contextualize para entender o que aconteceu nos últimos anos com os grandes bancos, né, e por que eles pagaram dividendos abaixo da média, se a gente for pegar os últimos 10, 15 anos, tá? No caso, né, pessoal, quando estourou a crise ali em 2020 do Covid, especialmente ali março, abril de 2020, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional tomaram uma série de medidas para garantir a liquidez do sistema financeiro, para manter o bom funcionamento do sistema bancário financeiro, que é importante, né? Por outro lado, eles acabaram e também dentro dessas medidas restringindo algumas questões, como remuneração de aumento de remuneração de administradores, proibiram redução de capital, que na prática poderia entrar como um dividendo aí para os investidores, e restringiram também essa questão do pagamento de dividendos. Então, eu gosto de comentar sempre, né, que as pessoas acabam exagerando em alguns momentos, né, e acabam criando, vamos dizer assim, verdades que não são verdades, né, como foi o caso aí de Itaúsa. A gente já fez vídeo sobre isso, que todo mundo começou a comentar, né, uma pessoa fala uma fake news ou uma desinformação, isso começa a ser repassado como se fosse uma verdade, e na verdade não é uma verdade, né, as pessoas têm todo o direito do mundo de não gostar de ações do Itaú ou de Itaúsa, mas não dá para ficar inventando coisas, né? Ah, não, por causa da quantidade de ações, da bonificação, ah, porque os bancos não vão pagar mais dividendos bons, os grandes, né? Enfim, isso não faz sentido, tá? A gente gosta de outros bancos, eu já comentei aqui de Banco Inter, Banco Pan, Banco Mercantil, que a gente gosta pra caramba, mas não faz sentido dizer que os grandes bancos não são bons pagadores de dividendo. Eles podem não estarem sendo, como diz o outro, né, nesse momento, bons pagadores, mas historicamente eles são, e isso vai continuar acontecendo aí também nos próximos anos, a não ser que a gente tenha uma próxima crise muito grande, alguma coisa nesse sentido que não está hoje no radar. O que aconteceu na crise em 2008, pessoal? A mesma coisa. Se a gente olhar aqui em 2009, em referência, em relação a 2007, os anos anteriores, todos os bancos aumentaram os PDDs, né, as provisões para devedores duvidosos, porque em momentos de crise a inadimplência acaba subindo, né? E a gente teve em 2020 mais essas restrições aí do Conselho Monetário Nacional. E eu lembro que lá em 2008 foi a mesma coisa, né? Ah, os bancos vão quebrar, inclusive a gente teve o Unibanco sendo comprado pelo Itaú, os bancos vão quebrar, os grandes bancos não vão pagar mais dividendos, né? Toda aquela falácia lá que a gente sabe como funciona, tá? Então, claro, é normal ter restrições, é normal aumentar as provisões, porque a inadimplência aumenta. Em períodos de crise, a inadimplência fica maior. Não só para bancos, mas para várias outras empresas. Então, é importante ter esse tipo de provisão, que foi exatamente o que aconteceu. Se a gente pegar aqui de 2018 para os últimos 12 meses, as provisões estão subindo. A gente pode ter reversão das provisões. Isso aqui vai começar a aumentar menos, até porque, por exemplo, o Itaú está com a inadimplência hoje bem redondinha, tá? A inadimplência já vem caindo aí nos últimos trimestres, tá? Então é importante sempre a gente não entrar nessa onda aí de, como eu falei, dessa questão de fake news e desinformação para, às vezes, até agir uma informação que não é aí a correta, não é verdadeira. Isso mais acaba atrapalhando do que ajudando, tá? E o que acontece, pessoal? Nós vamos ter mais alterações em relação ao sistema bancário, né? Numa dessas alterações, o Banco Central vai alterar o requerimento de capital para risco operacional, isso aqui referente ao Basileia 3, e vai elevar a exigência mínima de recursos para os bancos, tá? E o que acontece? O esperado era que isso tudo fosse implementado em 2025. E o que vai acontecer é que vai ser implementado entre 2025 e 2028. Na última call, né, que o Itaú fez
de resultados, inclusive a gente participou, isso está disponível para todo mundo lá no site de relação com investidores do Itaú. O CEO do Itaú falou, olha, vamos esperar o Banco Central definir em relação a isso, essa questão desse aumento, né, de exigência, e aí a gente vai discutir sobre pagamento de dividendos, né? Como deve ocorrer isso entre 2025 e 2028, esse ajuste, é muito provável que o banco vá discutir, sim, pagamento aqui de dividendos extraordinários. O Banco do Brasil também se beneficia em relação a isso aqui, tá? Até antes de continuar, né, pessoal, até porque a gente está falando de dividendos, eu quero passar aqui para vocês, para quem ainda não baixou o nosso guia dos dividendos, né, onde tem recomendações ali de ações de dividendos e tem também mostrando como montar uma boa carteira de dividendos, mostrando quanto é possível receber de dividendos e também o nosso cupom BLACKCAP, para quem ainda não assinou a Capitalismo, nós prorrogamos a nossa Black Friday, então aproveitem para assinar a Capitalismo com até 50% de desconto. Então o que acontece? Nós passamos por todo esse cenário, né, e vai ter esse cenário de elevação de exigências, né, mas como ela vai ser fracionada aí, até isso ser colocado no ar, vamos dizer assim, entre 2025 e 2028, o Itaú vai sim, né, discutir essa questão já agora de pagamento maior aí de dividendos, que já poderia ter acontecido antes, né? Mas eles estavam aguardando essa decisão aí do Banco Central. E o que acontece, né, pessoal? Se a gente olhar, isso aqui foi em 2019, o quanto os bancos pagaram de dividendos, se a gente olhar aqui o Itaú, o payout dele estava em 66% e vinha aumentando nos últimos anos, até porque como a tendência dos bancos é crescer menos nos próximos 10, 15 anos, eles vão focar mais em pagamento de dividendos, tá? Isso vale para todos os grandes bancos, tá? Então o payout já estava em 66% e o yield estava na casa de 5,5%. O que a gente faz aqui, pessoal? A gente faz um cálculo bem conservador. A gente imagina, assim, que o Itaú possa pagar alguma coisa entre um payout de 65% e 70%. Isso é bem conservador mesmo. Isso aqui daria um número, hoje, entre 13 e 15 bilhões de reais, né? Ou seja, isso daria um yield na casa de 8 a 10%, sendo bem conservador e considerando o preço atual aí das ações. Ou seja, dizer que Itaú, se for pagar um dividendo agora entre 8 a 10% extraordinários, falar que isso aí é um dividendo ruim, não faz o menor sentido, tá? E outra questão importante é que se a gente olhar hoje como é que estão os múltiplos de Itaú, e claro, ninguém vai fazer avaliação por múltiplos sozinhos, né? Mas a gente olhar, por exemplo, o preço-lucro de Itaú, não embute nada de melhora, porque o resultado de Itaú ele ainda está pressionado por causa das provisões, ou seja, o lucro do Itaú poderia ter sido ainda maior, né? E o PL continua baixo. Se o mercado tivesse, por exemplo, já esperando aqui grandes pagamentos de dividendos, ou já estivesse precificando isso, o PL poderia estar até maior em função do preço das ações ter disparado, coisa que ainda não aconteceu. Subiu um pouquinho agora, mas faz 2, 3 anos aí que as ações não se mexem, né? Ou seja, isso não está nem precificado. Então existe a chance, sim, de além de ter esse pagamento de dividendos, dar uma disparada aí de curto prazo, até para compensar isso no preço das ações. A gente não está dizendo que isso vai acontecer, né, pessoal? Porque isso depende do mercado, não depende da gente. Ninguém sabe quando uma ação vai subir ou cair, mas existe sim essa possibilidade, justamente por isso não estar precificado aí pelo mercado, né? Então, esperamos sim boas notícias, não tem por que Itaú não pagar dividendos extraordinários e não anunciar esses dividendos ainda esse ano, ainda dentro de dezembro aqui de 2023, tá? Lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, tem a parte das nossas assinaturas, tem os resultados das nossas estratégias, incluindo aqui a carteira de dividendos, né, tem o gráfico ali, tem o quanto que ela paga de dividendos, vocês podem comparar, as nossas recomendações são as melhores do mercado em termos de rentabilidade, tá? Tanto as de longo prazo quanto as de médio e curto prazo. E para quem tiver dúvidas, quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, o e-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.